o Felipe Melo, de forma covarde, por trás, empurra o assessor de imprensa do Atlético Goianiense. A provável escalação, a gente vai trazer agora todas as informações do jogo. Fala, fala nação, aqui de Portugal, falando do nosso Mengão. Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos aí no Brasil, aqui na Europa, aqui em Portugal. Saudações rubro-negras. O Flamengo tem um jogo importantíssimo hoje, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense e no gramado sintético e cheio de desfalques. São 10 desfalques, meus amigos. Jogo dificílimo e nós vamos agora às notícias do Flamengo aqui no seu canal Fla React Portugal. Vamos às notícias do nosso Mengão. Não posso falar nesse vídeo sobre o Gabigol no Cruzeiro, porque ontem o Cruzeiro contratou o Dudu e eu vou falar sobre isso. Eu não posso falar dos 10 desfalques do Flamengo, do provável time do Flamengo para jogar hoje contra o Atlético Goianiense aqui em Curitiba, antes de falar sobre o absurdo, a covardia, a sacanagem que aconteceu ontem no Maracanã, em que o seu Guga, ele dá um tapa na câmera do profissional da Globo que estava ali trabalhando e que o Felipe Melo, de forma covarde, por trás, empurra o assessor de imprensa do Atlético Goianiense. O jogo estava 0-0, Fluminense abre o placar logo no começo do jogo, o jogo vai para o intervalo, Fluminense ganhando, e no segundo tempo o Fluminense toma virada, toma 2-1 do Atlético. Gol no último minuto do segundo tempo. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a situação que aconteceu, ela foi a seguinte. O câmera da Globo tava ali filmando, o cara, sempre fica um cara da Globo ali na porta do vestiário. O cara tava filmando, o Guga levanta do banco de reservas e dá um tapa na câmera do cara da Globo para ele não filmar o banco de reservas do Fluminense. Logo depois, o assessor de imprensa estava passando por ali já no final do jogo e, cara, o Felipe Melo, ele simplesmente levanta, vai lá pelas costas, na sacanagem, na covardia e dá um empurrão no assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Isso é absurdo e eu vou dizer uma coisa. Isso aconteceu ontem, era mais ou menos umas 11 e pouca da noite. Eu tô gravando esse vídeo aqui 6:30 da manhã de domingo. Eu quero ver hoje o que a imprensa vai falar. Eu quero ver hoje o que os jornais vão falar. Sabe por quê? Porque se fosse algum jogador do Flamengo, se fosse algum atleta do clube de regatas do Flamengo, cara, todo mundo ia estar falando. O jogador ia tomar suspensão, punição, ia ser motivo de todas as resenhas. Isso não é engraçado. Isso não é ser folclore. É verdade, Plazueiro. Isso é verdade porque o Felipe Melo nunca é punido. O Felipe Melo sempre apronta desse jeito. É um cara violento, um cara sem limites. Aqui na Europa também aprontou todas. E tá aí, continua jogando futebol. Esse homem tem que ser banido do futebol. Um homem em final de carreira, a carreira inteira marcada por violência, por entradas desleais. É um cara que não merecia estar jogando futebol há muito tempo. Ele já devia ter sido expulso do futebol, banido do futebol. Ele não tem condições, esse cara não tem psicológico para ser jogador de futebol. E a carreira dele inteira ele foi esse jogador violento. Eu não sei como que ele consegue jogar até hoje sem nenhuma punição rigorosa. Eu não sei onde está a coordenação do futebol aí no Brasil e no mundo que não ainda tirou, deixa esse homem jogar, que não tirou ele do futebol ainda. Isso é um absurdo. Isso não é ser legal, isso não é bacana, isso é covarde, isso é sujo, isso é absurdo. E eu quero ver o que a imprensa vai falar disso. Eu quero ver o que os colegas da imprensa vão falar disso. Ou se vocês vão passar pano pro Felipe Melo. Ou se vocês vão ficar dizendo, não, é porque o Felipe Melo tem um temperamento forte. Eu quero ver o que vocês, colegas da imprensa, vão falar. E eu quero ver o que a CBF vai fazer. Porque se fosse algum jogador do Flamengo, irmão, era a punição do STJD, era a punição da polícia, era um monte de coisa, era um monte de punição. Eu quero ver o que vai acontecer com o senhor Felipe Melo, que É isso aí, meus amigos. Vamos ver o que vai acontecer com Felipe Melo. De 24 anos, está de férias no Brasil, mais especificamente na Bahia, né? E já foi comunicado sobre o interesse oficial do mais querido. Além disso, o empresário do atleta já está no país.
Flamengo deseja contar com o Marcos Antônio por 4 anos. A proposta da diretoria rubro-negra foi de 4 milhões e meio de euros, né, segundo o Júlio Miguel Neto, aproximadamente 25 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo, vale a gente lembrar, também está tentando a contratação do Marcos Paulo. O jogador esteve no Maracanã e nos passaram lá, pessoal que fica na catraca do camarote, que ele estava com um ingresso cortesia da diretoria do Flamengo. Olha que loucura. Marcos Paulo, que do Atlético de Madrid, já jogou no Fluminense, no São Paulo, estava no Maracanã no jogo agora contra o Grêmio, com o ingresso de cortesia do Flamengo. Vai entender. Então, duas possibilidades, o Marcos Paulo ou o Marcos Antônio, que o Flamengo já está mais avançado e já fez até proposta, segundo o Júlio Miguel Neto. Sensacional. Olha, e de acordo com o portal GE, o atacante Pedro revezou com o Gabigol na equipe principal durante o treinamento de bolas paradas e se tornou dúvida para o duelo com o Atlético Paranaense. O camisa 9 está em Curitiba com o elenco rubro-negro. A tendência é que Pedro continue entre os 11 titulares, mas há uma chance dele ser poupado, considerando que o gramado sintético é uma questão complicada. Caso o Tite decida poupá-lo, Gabigol será o substituto, tá? Vale lembrar que Carlinhos está se recuperando de um problema muscular e permaneceu no Rio de Janeiro para continuar o tratamento. A provável escalação, a gente vai trazer agora todas as informações do jogo, mas era importante a gente passar para vocês que o Pedro, né, treinou, revezou aí com o Gabigol, mas a gente ainda acredita na possibilidade do Pedro ser titular. Então eu colocaria ainda, se o Pedro... Cara, vamos fazer o seguinte, com a chance do Pedro ser titular, vale lembrar que ele já fez gol de bicicleta no Atlético Paranaense, ele costuma fazer muito gol contra o Atlético. Eu faria uma outra múltipla, faria aquela múltipla que eu mandei para vocês, criaria aquela aposta que eu fiz para vocês, né? Lembrando você de jogar com responsabilidade, apenas maior de 18 anos. Eu iria na Superbet, eu faria, olha, Flamengo para vencer ou empatar, mais de 1,5 gols da partida, né? Colocaria o Atlético Paranaense com mais escanteios e o Pedro para marcar a qualquer momento. Falando isso porque o Atlético Paranaense tem muito escanteio, tá? Então, passando para vocês essa informação. Então, olha só, o provável time do Flamengo, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Ortiz na volância de novo, sendo que o Léo Pereira vai estar na lateral esquerda, né? O Flamengo ainda com problemas, sem Ayrton Lucas, sem o Vinha na seleção. Léo Pereira muito bem ali na lateral. Então, Léo Ortiz, Gerson e Lohan. Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro ou Gabigol. Cara, o time é muito forte. O time do Flamengo, mesmo com todos os desfalques da data FIFA, é muito forte. Lembrando que o Flamengo... Realmente, meus amigos, o time do Flamengo é muito forte. Nós vamos totalmente desfocado para esse jogo complicadíssimo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, naquele campo do gramado sintético. Vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas o Flamengo tem que jogar como jogou no Maracanã, partindo para cima, como partiu para cima do Grêmio, para vencer o Atlético lá. Nós temos dificuldades em vencer o Atlético lá em Curitiba, mas nós temos que ir com força total, com garra, com vontade, querer vencer esse jogo, porque nós precisamos de um bom resultado lá. E vai ser um jogo complicadíssimo, não tenha dúvida disso. Sempre o Flamengo faz jogos difíceis lá, mas o Flamengo tem que ir com o mesmo espírito, com a mesma garra, com a mesma vontade que jogou contra o Grêmio. É isso que nós temos que colocar toda a nossa força nesse jogo para vencer lá, que vai ser um resultado maravilhoso e manter a liderança do Campeonato Brasileiro. É isso que nós temos que fazer, e com tudo para vencer lá. É isso que o Flamengo tem que fazer. Deixa aí nos comentários o seu placar para esse jogo. Olha, esse lance do Felipe Melo com o Guga, essa agressão é mais uma para o currículo de Felipe Melo, né? O currículo do Felipe Melo é só isso, só agressão, só jogos, entradas violentas, jogos complicados. Aqui na Europa ele fez jogos que ficou marcado o nome do Felipe Melo. Então ele é esse jogador desde o começo da carreira dele. Vamos ver o que vai acontecer, que punição Felipe Melo vai receber, né? Porque ele está sempre aprontando e nada acontece de uma punição mais grave. Eu não sei como é que esse homem joga ainda. O cara está no final de carreira, continua aprontando, continua sendo agressivo, continua em polêmicas. É muito difícil esse cara
continuar no futebol. Ele já era para ter sido banido do futebol. Não tem condições desse cara ser jogador de futebol, tá? Não tem como respeitar uma pessoa que não respeita o outro. A agressão a um profissional que estava trabalhando. Isso é um absurdo. Felipe Melo tem que ser punido. Mas, nação, é isso aí. O jogão de hoje, meu placar é 2-0 Mengão. Vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, mas o Flamengo vai sair vitorioso dessa partida. Com tantos desfalques, Tite também não vai estar em campo. Vamos perder também o nosso treinador, vai estar lá o Matheus. E a gente tem que confiar nesse grupo, tem que confiar que nós vamos lá e vamos fazer uma grande partida. 1-0 já tá bom, mas o meu placar é 2. É isso aí, nação. Deixa o seu placar aí no comentário, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, compartilhe o vídeo. Ó, e até a próxima. Flamengo 2 e Atlético 0. Esse é o meu placar. Um abraço a todos e até a próxima, nação.